Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Prestemos atenção. O que a Bíblia Sagrada diz-nos acerca da guerra na Ucrânia. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a inteligível, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie nesta mensagem. Amém. Nesta mensagem, sempre com a ajuda de Deus, faremos uma análise bíblica dessa hostilidade que já ceifou centenas de milhares de vidas preciosas e insubstituíveis. Fugindo à esfera geopolítica, concentrar-nos-emos na Bíblia Sagrada, a soberana Palavra de Deus. Voltemo-nos, pois, aos santos profetas e apóstolos de nosso Senhor. Somente assim viremos a entender o severo entrevero entre russos e ucranianos, duas nações que, localizadas no leste europeu, são bastante parecidas linguística e etnicamente. Suas histórias confluem-se. Tópico 1. Antes de tudo, a guerra na Ucrânia é uma das mais sérias consequências do pecado. O Senhor Jesus revelou aos fariseus, sempre irredutíveis em seu rigorismo extremado, a origem das guerras e de outras iniquidades igualmente graves. Estejamos atentos. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículos 19 e 20. Logo, antes de brotar no campo de batalha, a guerra é semeada no coração humano e aí, florescendo estratégias destruidoras, frutifica matanças imparáveis. O primeiro homicídio ocorrido na história humana retrata claramente a matriz de todos os confrontos bélicos. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Gênesis capítulo 4 e versículo 8. Observemos que, antes de assassiná-lo, Caim falou com o seu irmão Abel. Apesar do preâmbulo diplomático, o assassino não respeitou a conversação de paz. Retrata-se aí no microcosmo o que ocorre hoje no macrocosmo. Atrás de Caim, porém, achava-se o diabo, conforme denuncia Jesus, o príncipe da paz. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10 e versículo 10. Portanto, quem deflagra uma guerra de ataque, visando meras conquistas e fortuitas expansões, em nada difere de Satanás. Rouba, mata e destrói. Somente o Santo Evangelho é capaz de interromper esse círculo que, num único golpe, quebranta todos os 10 mandamentos. Tópico 2. A guerra na Ucrânia é a movimentação de Gog, um inimigo irreconciliável do Senhor.
Conquanto a Rússia e a Ucrânia não sejam citadas nominalmente na Bíblia Sagrada, é possível encontrar seus primevos ancestrais no primeiro livro da Sagrada Bíblia. Eis o que registrou o profeta Moisés acerca da origem dos povos indo-europeus, entre os quais destacaremos os eslavos. Os filhos de Jafé são Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Gênesis capítulo 10, e versículo 2. Tem-se como bem certa a informação de que Magog, Tubal e Meseque deram origens aos povos eslavos, entre os quais acham-se os russos e os ucranianos. Aos ucranianos e russos encontram-se aparentados, pelo menos linguisticamente, os gregos, os medos e os persas. Apesar de seus idiomas serem incompreensíveis entre si, provêm todos de um mesmo tronco linguístico. Ora, tendo como profeticamente certo de que Gog e seu bando estão preparando-se para invadir Israel, no final de muitos dias, conclui-se que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia seja mais um prenúncio da última guerra global da história. Atenhamo-nos, pois, ao texto sagrado. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e disse: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. E as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. E enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel capítulo 38, do versículo 1 ao 6. Não carecemos aprofundar a análise profética. Então, concluamos o óbvio. A guerra na Ucrânia é mais um preparativo de Gog, visando a última investida das nações gentias contra Israel. Os alertas proféticos são claríssimos. Inconscientes ou não, os governantes russos armam-se para a batalha de Magog, que terá como cenário os montes da Terra Santa. Ali cairão, e ali sepultados aguardarão o juízo final. Tópico 3. A incidência de guerras, como nunca houve na história, é um sinal da volta de Nosso Senhor. Desde que Caim levantou-se contra Abel, seu irmão, vêm as guerras sucedendo-se, multiplicando-se e espraiando-se por todas as línguas, tribos, nações, povos e continentes. Embora os enfrentamentos bélicos já façam parte da família de Adão e Eva há vários milênios, jamais se destacaram profeticamente como nos últimos 300 anos. Desde a mal-aventurada Revolução Francesa no século XVIII, passando pelo embate franco-prussiano no século XIX, atravessando a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais no século XX, até as conflagrações que no século XXI voltaram a ameaçar toda a humanidade, há um alerta que devemos considerar seriamente.
Já estamos no capítulo final da história, conforme afirmou nosso Senhor em seu sermão profético. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículos 7 e 8. Queridos irmãos, se já estamos a viver os derradeiros momentos de nossa jornada terrena, como devemos agir? Oremos, vigiemos e estejamos atentos aos cumprimentos proféticos, porquanto em breve a última trombeta estrugirá, anunciando o arrebatamento da Igreja de Cristo, conforme alerta-nos o Santo Apóstolo. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 51. Tópico 4. A guerra da Ucrânia alerta-nos quanto a um conflito generalizado com pesadas consequências a todas as nações. Queridos irmãos, estejamos conscientes de algo profético e escatologicamente bíblico. Enquanto Jesus Cristo, o soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não estabelecer o seu reino milenar neste mundo, as guerras continuarão a ceifar milhões de preciosas e insubstituíveis vidas. Todavia, conquanto não possamos fazer cessar todos os conflitos bélicos, podemos, através de nossas orações, calar alguns confrontos locais e impedir que outros, regionais e continentais, degenerem-se em conflagrações como a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Tendo em vista nossa profética, sacerdotal e real vocação como servos do Príncipe da Paz, Jesus Cristo, nosso amado Senhor, intercedamos junto ao soberano Deus para que a guerra na Ucrânia cesse. E cessando, que não deflagre um conflito nuclear. Aliás, já são feitas ameaças quanto à utilização de armas atômicas que, se usadas, hão de ocasionar um embate mais devastador do que a última guerra mundial. Oremos para que nossos irmãos ucranianos e russos, já desfrutando de uma paz real, voltem a evangelizar seus respectivos povos, a doutrinar suas igrejas e a se prepararem para a volta de Jesus. Que as fronteiras de ambos os países se abram, a fim de que nossos obreiros entram e saiam com a mensagem do Santo Evangelho sem impedimento algum. Atos capítulo 28 e versículo 31. Conclusão. Querido irmão, concernente à guerra na Ucrânia, é tudo o que podemos dizer até este momento. Já consideramos rapidamente o seu aspecto histórico e profético. Resta-nos cumprir a nossa missão como intercessores. Afinal, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Outro sim, o nosso Deus continua a calar guerras, conforme escreve o salmista. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46, do versículo 9 ao 11. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, e Criador também das nações, permitiste, ó Deus, que elas viessem a existir. Então, estabelece a paz entre a Ucrânia e a Rússia, entre a Rússia e a Ucrânia, e que os nossos irmãos em Cristo, em ambos os países, continuem, Senhor, a evangelizar, a falar de Cristo, a se doutrinarem na Bíblia Sagrada, a tua inspirada, inerrante e infalível palavra. Ó Deus, faz cessar esta guerra. Senhor, não admitas que mais vidas preciosas e insubstituíveis sejam ceifadas. Senhor, somente Tu sabes como fazer calar todas as guerras. Então, Senhor, age, e eu sei que estás agindo. Através de Cristo, o Príncipe da Paz. Ó Senhor, traz harmonias às nações, e não permitas que um confronto bélico de proporções internacionais, inclusive com armas atômicas, venham, Senhor, a destruir nações. Intervém, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Amém. Queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, seja com todos nós. Amém.